Olá, Caio Fábio. Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Douglas, moro na cidade de Cacoal, no estado de Rondônia. Há poucos dias eu assisti o seu podcast participando no Inteligência Limitada e lá eu ouvi diversas vezes falando sobre o Velho Testamento, né? Seria algo mais cultural, sobre a evolução humana dos judeus, etc. e tal. E que deveria até mesmo, o senhor afirmou numa certa parte, que deveria ser um livro à parte do Novo Testamento, né? Não está junto todo na Bíblia, mas sim um livro à parte para mais acompanhamento. Conversando sobre esse tema, que seria um livro mais cultural e de evolução dos seres humanos, conversando com a pessoa da igreja, me afirmaram que não, que eu entendo que o Velho Testamento também é algo que temos muito conhecimento, traz muito conhecimento aos dias atuais e ensinamentos. Porém, essa pessoa me afirmou que existem profecias do Velho Testamento que ainda não foram cumpridas e que estão a cumprir. Claro. Eu gostaria de saber do senhor se no Velho Testamento ainda existem profecias a serem cumpridas, e quais profecias seriam essas que estariam a serem cumpridas, né? E qual o valor evangélico que demos diferenciar entre o Velho e o Novo Testamento. Muito obrigado, que Deus o abençoe e lhe dê muitos, muitos dias de vidas, pois o Senhor transmite muita sabedoria e conhecimento para todos nós. Amém. Meu filho, você me perguntou porque certamente você ficou na dúvida, né? Agora, vai conversar com um pastor de igreja por aí, eles vão sempre dizer que eu estou errado, que eu sou um herege. Mas eu explico isso todo dia, chega, me cansa. Eu continuo explicando porque tem gente nova como você que não sabe. Eu disse muito mais do que você simplistamente resumiu aí. O que eu disse é que a Bíblia é um livro de impressões humanas. Que o Velho Testamento é um livro de impressões humanas. Não é um livro de ciência, não é um livro de história detalhada, minuciosa, não é um livro de antropologia científica, não é um livro de sociologia perene, não é nada disso. Velho Testamento foi ficando obsoleto enquanto o próprio Velho Testamento ia sendo produzido. Você vê, por exemplo, os profetas, todos eles, pode pegar todos eles, de Isaías para frente, o choque dos profetas, e eles foram marginalizados pela lei, marginalizados pelos sacerdotes, marginalizados pela religião. Quase todos os profetas foram mortos pela religião, como Jesus mesmo disse em Mateus 23, foram mortos. Os mais lindos, como Isaías, cerrado ao meio, apedrejados, exilados, porque o que eles estavam dizendo já era uma revelação que deixava Moisés atrasado, deixava Moisés na primitividade. Você já não vê os profetas dizendo apedrejem, matem. Ao contrário, você vê o profeta dizendo acolha, tenha compaixão, seja misericordioso e Deus tratará você com misericórdia. Trate até os inimigos com bondade. O que não era o caso do Velho Testamento, onde as sentenças eram peremptórias e fulminantes. Você já não vê nos profetas alguns dos mandamentos de Moisés. Moisés nunca iria mandar Oséias ir casar com uma prostituta e ter filhos de prostituição e sustentar a prostituta enquanto os homens faziam fila na porta para comê-la. Jamais! Então é falta de conhecimento até do Velho Testamento, é uma ignorância brutal. Vocês ficam conversando uns com os outros e trocando ignorâncias. Teu pastor, que pode ser um cara legal, não conheço, mas com certeza é ignorante pra caramba. Pouca cultura bíblica.
E quando tem, é aquela cultura da caixinha, é aquela cultura do quadradinho, é aquela coisa mínima e, desculpa, emburrecível. Então, ele não vai entender. O que eu disse é que Jesus é a única palavra de Deus. É o que eu digo todo dia, eu estou cansado de dizer. Ele é o verbo de Deus. Você não leu ainda? Que ele é o verbo, que ele é a única palavra. E quando ele ressuscitado, como eu disse ontem, eu vou repetir, pedindo a Deus paciência. Quando ele ressuscitado mostrou aos discípulos dele o que a seu respeito constava na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas, ele estava dizendo, olha, vocês têm aqui nisso aquilo que é pertinente a mim, profecias e indicações, e tem aqui no Velho Testamento as profecias que ainda estão por se cumprir em mim, e vocês têm aqui no Velho Testamento as palavras que coincidem com o evangelho que eu prego. O que coincide, o que é coerente com o evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, o que é coerente fica. O que não é coerente pode vir de Moisés, de Josué, dos juízes, de Davi. Tem coisas lindas de Davi que são evangelho puro. Eu preguei hoje aqui. Eu podia nem ter pregado no Salmo 37 e ter pregado em Romanos 12, que repete a mesma coisa. Mas eu quis usar o Velho Testamento para mostrar como tem evangelho no Velho Testamento. Mas também tem muita coisa que caiu em obsolescência, e não sou eu que estou inventando isso. Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Passou. Eu, porém, vos digo. Mas vocês preferem mais o Levítico do que o Sermão da Montanha. Vocês preferem mais pedras do que pão compartilhado com os pobres e os necessitados. Vocês preferem a perversidade do mandamento dado aos homens numa época de primitivismo neandertal, que teria muito desenvolvimento histórico, civilizatório para melhorar. Olha, hoje em dia, não precisa nem o Evangelho de Jesus para você olhar para a lei de Moisés e dizer que ela está obsoleta. A Constituição brasileira já é melhor do que a lei de Moisés. A Constituição que estabelece os artigos universais do direito do homem já é melhor do que a lei de Moisés. Até o Código de Hammurabi, escrito antes da lei de Moisés e antes de Abraão existir, tinha uma quantidade enorme de mandamentos melhores e mais humanos até do que o da lei de Moisés. Aquilo foi dado para um tempo e uma hora para mostrar que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Desde então se anuncia o evangelho da graça de Deus, mas vocês não querem ouvir. Se você quiser sair da ignorância, eu sei que você é um bom garoto, Douglas, né? Você é um bom garoto. Faça o meu curso aqui, Jesus a Chave Hermenêutica. Ou entre aí no meu portal caifab.net e escreva hermenêutica, que mesmo fora do meu curso tem um monte de artigos, textos ou falas minhas respondendo pessoas sobre Jesus a Chave Hermenêutica, que é a coisa que muda tudo. Aí você aprende a ler, tendo Jesus como chave, como referência única, você aprende a ler o Velho Testamento, você aprende a olhar e ver o que caiu em estado de obsolescência para trás, o que caiu em estado de obsolescência até nas cartas de Paulo, que eu não tenho mais que aprender como tratar um escravo. Se eu tiver um escravo, eu estou em condenação divina. Não tem nada que melhore a relação de um cristão, depois de ter aprendido o evangelho, com a escravidão, com o sexismo, com a homofobia, ou com a heterofobia,
com os preconceitos raciais, culturais, étnicos. Tudo isso é abominação diante de Jesus e do Evangelho, que disse a você, Douglas, e ao seu pastor da igreja: tome cuidado, porque em verdade eu te digo que muitas meretrizes e pecadores precedem a você no reino dos céus, porque eles se alegraram com o Evangelho da graça. E vocês não conseguem se alegrar com a graça que eu anuncio. Eu só não vou dizer mais coisas para você, porque se você estivesse aqui todo dia, você nem teria feito essa pergunta, porque você ia dizer: não vou fazer isso com o Caio, porque ele não merece. É demais. Vai ficando um saco, entendeu? Mas aqui no meu portal tem tudo. E aqui no meu curso exclusivo tem um curso de 60 aulas, ou 70, e tem mais 6 aulas de 2 horas cada uma, sobre o cânon sagrado, sobre o Velho Testamento, o Novo Testamento, e sobre o que é a palavra de Deus. É isso que você está precisando recorrer e aprender com toda a rapidez da sua vida. Tá bom, meu querido? Vamos em frente, Braulio, porque é essa pergunta do Velho Testamento que eu já respondi mais do que qualquer outra criatura na face da Terra. Provavelmente, eu duvido que tenha tido alguém com mais paciência para falar sobre isso 50 anos, quase todo dia. Mas é uma coisa séria, os crentes são crentes de Moisés. Eles dizem que Jesus salva, mas que só entra no céu quem obedece à lei de Moisés. Aí ferrou tudo. Porque se é Moisés que salva, você anulou a graça de Deus em Cristo Jesus. Vocês têm que escolher se vocês são de Moisés ou são de Jesus. Agora, não dá para ser de Moisés e ser completamente cheio da graça, do amor, da verdade, da justiça do Evangelho segundo Jesus. Não dá. É um híbrido que só cria um ser anômalo, doente, esquizofrênico, que nunca sabe de que lado está, se é para amar ou se é para odiar. Você sabe as angústias que você carrega no coração e sabe por que você ficou perturbado quando me viu lá naquele podcast dos outros, porque você ficou numa inquietação enorme, porque nem a resposta lá do teu amigo te satisfez. E você só vai se satisfazer quando entender mesmo, com a mente e o coração. E eu estou te dando os instrumentos todos para você aprender. Vamos lá, Braulinho. Boa tarde, querido. Caio, eu tenho percebido muito aqui, corroborando com o que você está falando, que chega muita coisa aqui pra gente, que é o seguinte: o cara vem aqui e te ouve, né? Aí vai perguntar para o pastor dele. Aí vai perguntar. Aí o pastor dele tem um entendimento diferente. Porque o pastor dele entende. O pastor dele está lá. O pastor dele ama é quem tem ira santa, pega a espada e mata o inimigo. Isso. É tudo ao contrário. Aí o cara volta aqui e fala: Jesus é só uma cerejinha, mas o bolo é todo do Velho Testamento. A hermenêutica do cara é o pastor. É. O pastor é o cadeado hermenêutico, não é a chave hermenêutica. É o cadeado do cara. Entendeu? Aí o cara vai lá e fica desesperado, porque o cara fala uma coisa completamente diferente. E falando agora, aqui... olha, depois que ele ouviu isso, eu duvido que isso saia da cabeça dele jamais. Com certeza. Ou ele vai resolver isso no Evangelho, ou ele não vai ter paz enquanto ele não entender e se pacificar isso em Jesus. No caso dele ser sincero. Se ele for sincero, ele não vai ter tranquilidade até ele aprender, crer e botar isso em prática na vida dele. E tudo vai mudar no entendimento dele. Tudo. Tem uma coisa também que chega muito aqui, é o seguinte: Caio, ouviu a pastor fulano de tal falar tal coisa. O que você acha do pastor fulano de tal? Cara, isso aqui é todo você já me viu citar o cara? O que você acha de A, B ou C? Entendeu? Eu conheço o cara, conheço o nome dele. Se conheço, você me vê citando?
Olha, uma pessoa que vocês têm que ouvir, com a qual eu concordo em gênero, número e grau, é fulano de tal. Ouço. Meus amigos, eu às vezes concordo com 80% do que eles falam, mas tem lá 20% que eu digo, cara, já faz tantos anos e o fulano ainda arrega quando chega na hora de tomar essas decisões cruciais. Então, como é que eu vou ficar usando o que o teu pastor, que quer Jesus para seduzir o pessoal para ir para a igreja, e quer Moisés para colocar todo mundo debaixo do tacão da obediência apavorada, tem a ensinar a quem quer que seja. É melhor um rabino sem Novo Testamento, pelo menos ele está só com o velho. Agora, se você quer ser de Cristo, seja de Cristo. Creia no Evangelho. Teoricamente falando, a gente não precisava de Velho Testamento aqui na nossa Bíblia. Por que a gente tem o Velho Testamento? Porque os apóstolos de Jesus eram judeus. E porque a primeira pregação, as primeiras pregações do Evangelho foram em Jerusalém. E os primeiros ouvintes eram todos judeus, fariseus, saduceus, doutores da lei. Era um povo que só tinha Moisés na mente e no coração. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram... Oi? Me ouvindo? Pode ir. O que eles fizeram? Vai. Eles pegaram salmos, pegaram profecias dos profetas e eles jogaram em cima daqueles líderes de Israel, depois que Jesus foi para as alturas. Mas depois, quando Paulo se converteu e começou a pregar fora, você não vê Paulo falar nessas coisas. Onde é que você vê Paulo falar em Velho Testamento? Você vê Paulo falar em Velho Testamento aos Romanos, por quê? Leia no capítulo 16 que você vai entender. Porque naquele grupo da Igreja de Roma estava cheio de judeus. Alguns, inclusive, na dúvida, meio cheios de proselitismos ou hibridizados. É por isso que Paulo faz aquele argumento que vem de Abraão acabando com tudo, dizendo, olha, é Jesus. Onde é que Paulo fala de Velho Testamento? Escrevendo aos Gálatas. Por quê? Por causa do contexto. De Pedro e Barnabé, que estavam lá à vontade, comendo linguiça, carne de porco, o que eles queriam, sarapatel, bebendo tudo, felizes com Paulo. Aí chegaram os presbíteros de Tiago, de Jerusalém, que eram aqueles híbridos judaizados. Aí começaram a olhar para lá e para cá, e Pedro botou o galho dentro, e Barnabé também. Começaram na dissimulação, dizendo, não, a gente não come isso não, não, obrigado, na nossa boca isso não entra. E os crentes da Galácia foram dizendo, meu Deus, os caras andaram com Jesus, mas são hipócritas e dissimulados. Aí Paulo se levantou, leia Gálatas 2, aquela bronca de Paulo em Pedro e Barnabé. Aquela não é uma mensagem para ninguém, a não ser primeiro para Pedro e Barnabé. Aí ele vem falando do argumento. No capítulo 3, ele diz, olha, cuidado com os cães. Quem eram os cães? Eram os judeus que viviam para todo lado, mordendo, abocanhando, querendo arrancar pedaços da fé dos gentios. Aí no capítulo 4 ele faz aquela analogia, dizendo, comparando Agar com Sara, comparando a lei com a graça, e dizendo que Agar era equivalente ao Monte Sinai, ou seja, a Moisés, a lei da escravidão, e que Sara foi quem gerou o filho da promessa, o filho da graça, que era um arquétipo de Cristo. É aí que você vê, e vê o escritor de Hebreus, que é um demolidor, que começa do capítulo 1 até o último capítulo, botando dinamite em todas as bases judaizantes da fé. Aí liquida com tudo. Liquida com culto a anjos, dos gnósticos,
liquida com o culto a Moisés, com o culto a Josué, com o culto à terra de Canaã, com o culto à santidade do chão de Israel, com o culto à lei de Moisés, com o culto à ordem sacerdotal levítica, que era temporária e já passou, com o culto aos ritos do Santo dos Santos e do templo, acaba com o templo, acaba com tudo, e diz, olha, só tem um sumo sacerdote, e não é segundo a lei de Moisés, nem da tribo de Levi, é a ordem de Melquisedeque, Abraão está debaixo disso, Moisés está debaixo disso, é algo maior, que cobre o mundo inteiro, que assambarca todo mundo. Aí, no capítulo 13, ele ainda conclui dizendo, olha, se vocês quiserem ficar cultuando a Deus dentro dos muros de Jerusalém, ou seja, dentro das muralhas de Moisés, vocês nunca conheceram a Deus. O nosso altar está fora dos muros. O nosso altar está fora dos portões. E aí você vê Paulo, onde quer que ele chega, você vê Paulo lá no Areópago de Atenas citar Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Não. Você vê em Éfeso ele citando essa moçada? Não. Você vê aos Colossenses ele citando? Vê. Só quando ele diz que o escrito de dívida foi rasgado. Por quê? Porque tinha também um pequeno grupo de judeus judaizantes querendo corromper a liberdade da fé daqueles irmãos na graça do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso ele diz, olha, Jesus rasgou e expôs os principados e potestades ao desprezo, porque quem gosta da lei é o diabo. Porque pela lei ele cria culpa, e pela culpa ele destrói o ser de vocês. Agora, até as coisas mais básicas do Evangelho não foram entendidas até o dia de hoje, e você vê que veio a reforma protestante e continuam sem entender. Você vê a igreja reformada, como a presbiteriana, andou não sei quantos passos para trás. Eles podem não dizer que estão na lei de Moisés, mas estão na lei de Calvino, que não é muito melhor. É a lei dos puritanos. É a lei do escrever não leu, o pau comeu. É a lei da letra escarlate. É a lei da fogueira. É a lei das inquisições. É a lei das histerias de possessão em massa. É só isso. Não tem nada a ver com Jesus nem com o Evangelho. Será que, meu Deus, eu estou falando o quê? Russo? Ucraniano? Por que vocês não me entendem? Como Jesus disse, por que vocês não entendem a minha linguagem? Aí a resposta de Jesus é, porque a verdade do Evangelho não permanece em vocês. E essa é a resposta.